Bom, a aula de hoje diz respeito a circuitos sequenciais. Nós vamos cobrir o seu projeto e analisar algumas das métricas que permitem projetar a temporização desses circuitos adequadamente. Antes de entrar no projeto de circuitos, nós vamos entender um pouco melhor como funciona circuitos digitais sequenciais. Estudaremos, como eu falei, os principais módulos ou elementos sequenciais para o projeto desses sistemas. Estudaremos os delays máximos e mínimos que são envolvidos, certo? Bem como questões como deslocamento de clock skew, empréstimo de tempo e esquemas de clock baseado em duas fases. Sequenciamento de circuitos digitais ela implica no conhecimento então de lógica combinacional, tá certo? Onde é uma lógica em matérias anteriores vocês devem ter visto que na qual a saída depende essencialmente da entrada. E diferentemente de circuitos combinacionais, circuitos sequenciais a saída depende da entrada corrente, né, como nas lógicas combinacionais, mas também da entrada anterior. Dessa forma a gente precisa separar claramente, tá certo, os valores anteriores das saídas, bem como o valor corrente e qual será o seu valor futuro. Para que isso possa ser efetivamente separado no tempo, é criada a noção de tokens ou states. No caso de estados ou states, isso é feito através da introdução de elementos, tá certo, de sequenciamento chamado flip-flops, tá, que podem aparecer sob a forma de pipeline, onde os trechos de lógica combinacional são separados por flip-flops, ou ele pode aparecer em circuitos chamados finite state machines, ou máquinas de estados finitos. Nas máquinas de estados finitos, a saída depende da entrada, então ela vai depender da entrada, como também vai depender do valor anterior do estado, né, e que a gente pode chamar de SI-1. E o próximo estado também vai depender da entrada e vai depender também do valor anterior do estado. Então esse próximo estado nós vamos chamar de SI. Muito bem. De modo a construir uma noção de como funciona o sequenciamento em circuitos digitais, a gente pode fazer um paralelo com outras áreas em que problemas semelhantes acontecem de sequenciamento. Como, por exemplo, em fibra óticas ou quando você tem dois objetos sólidos movendo em cima de uma superfície, né? Em ambos esses problemas, como também em circuitos digitais, os tokens, né, os pedaços de informações que são passados adiante, de um pipeline, por exemplo, eles, a princípio, eles poderiam ser alimentados através do pipeline em uma velocidade constante, né? Se isso acontecesse, no caso ideal, como por exemplo, vamos considerar cabo de fibra ótica, os pulsos de luz, representando aqui os tokens, eles são enviados down the cable, né? E o próximo pulso é enviado antes de que o primeiro chegue ao final do cabo, né? Isso é uma forma de você agilizar a sua operação. Bom, se o primeiro pulso ele se movesse numa velocidade constante, né, e o segundo pulso se movesse nessa mesma velocidade e fosse enviado algum tempo depois, não haveria nenhuma necessidade de algum hardware ou de qualquer outro mecanismo para separar esses dois pulsos. Mas no caso de uma fibra ótica, a luz refrata nas paredes da fibra, causando um certo atraso, né? Esse atraso, se nós pensarmos em dois objetos sólidos movendo em uma superfície plana, ele poderia ser comparado ao atrito, né? O primeiro objeto que vai na frente, ele recebe um atrito, então ele se atrasa um pouco. E não existe um controle sobre esse atraso, né? Nós não sabemos exatamente o quão de atrito cada objeto vai sofrer, né? O primeiro objeto pode ter passado por uma determinada região em que essa região tem um pouco mais de atrito que a outra, tá certo? Tá? De modo que nós não conseguimos garantir que o segundo objeto que vem em seguida vai sofrer desse mesmo atrito. Então, dessa maneira, é necessário criar, assim como no caso dos pulsos de luz, uma forma de garantir, tá certo, que dado um intervalo de tempo entre o primeiro pulso e o segundo, ou o primeiro objeto e o segundo, não dois objetos seguidos um depois do outro, nem tampouco dois pulsos de luz vão colidir enquanto estiverem
nas suas trajetórias, tá certo? Esse tipo de sequenciamento é chamado de wave pipeline, tá certo? Em circuitos eletrônicos, tá certo? E na maior parte desses circuitos, esse atraso, esse atrito, essa dispersão é alta, tá certo? De forma que a gente precisa atrasar, tá certo, os tokens mais rápidos, de modo que eles não peguem os mais lentos, quer seja no cabo, quer seja na mesa, quer seja em um pipeline. Bom, esses elementos de hardware que visam sincronizar o seu circuito, ou seja, sequencializar ele, garantir que existe um intervalo de tempo uniforme, certo, entre a informação no pipeline, por exemplo, eles são chamados, eles podem ser projetados, no caso de circuitos digitais, sob a forma de flip-flops. Né? Então a ideia de flip-flops é atrasar as tokens mais rápidas, de modo que elas se movam exatamente um estágio em cada ciclo. Infelizmente, a adoção desses elementos ele adiciona algum delay, tá certo, aos tokens mais lentos, né? Então, mesmo os tokens mais lentos vão se mover um pouquinho mais lento devido a esses elementos de sequenciamento. Isso torna o circuito mais lento do que somente se ele tivesse o atraso da lógica, tá certo? E esse tipo de atraso, né, de overhead devido a esse elemento de sequenciamento é chamado de sequencing overhead. Algumas pessoas costumam chamar isso de overhead clocking, mas não é correto, porque isso ocorre também, esse tipo de overhead também em circuitos assíncronos, tá certo? Tá? Então não faz sentido chamar desse impacto, desse overhead, tá certo? Como sendo essencialmente devido ao clock. Tá? Mas ele é um preço que tem que se pagar para garantir o sequenciamento do seu circuito. Tá? Muito bem. Vamos observar e estudar agora os elementos de sequenciamento que nós temos em circuitos digitais. Né? O primeiro deles é o latch, tá certo? Que ele é sensível ao nível, como vocês já devem ter estudado anteriormente. Ele é um elemento transparente, tá certo? Tá? Existe um projeto clássico de latch chamado de latch. O outro elemento de sequenciamento é o flip-flop, em que ele não é um elemento transparente, ele é opaco, e a captura da entrada se dá através do disparo que acontece em uma borda do clock. Os flip-flops típicos, projetos típicos de flip-flops são o mestre-escravo, o flip-flop D, e você pode usar flip-flops D para construir registradores D muito utilizados em circuitos digitais. O estudo de sequenciamento em circuitos digitais pode ser feito o que se chama através de diagramas de tempo, né, ou time diagrams. Esses diagramas de tempo, como por exemplo esse aqui, você lista o clock, né, você lista a entrada D, a saída e as saídas Q, que no caso está representando a saída Q de um latch e de um flip-flop. Muito bem. No caso de um latch, certo? Nós sabemos que enquanto o clock estiver em alto, tá certo? Tá? A saída D vai ser transportada para a entrada, tá certo? Então, de modo que durante esse intervalo o que estiver sendo amostrado aqui em D vai efetivamente aparecer a saída, então D é 0. Consequentemente, o que acontecer aqui em D nesse período vai ser transportado, tá certo? Vai ser olhado, como se estivesse olhado pelo clock e levado para a saída, no caso do latch. Então nós teremos aqui exatamente essa mudança. E enquanto o clock for baixo, tá certo? Tá? O valor armazenado em Q será mantido, tá certo? Então, independentemente do que estiver acontecendo na entrada, né? No caso de um flip-flop, isso não ocorre dessa forma, né? Tá certo? O que está sendo mostrado aqui, quando o clock faz a sua transição, ele observa a entrada D. A entrada D, então, vai para o 0, tá certo? Foi amostrada, né? O valor foi mostrado. E ele permanece assim em 0, tá certo? Até a próxima borda do clock, né? Observe que no caso do flip-flop, qualquer mudança em D, enquanto o clock estiver baixo, ela não vai ser refletida na saída, e a saída continua com o mesmo valor que tinha antes, tá certo? Né?
E novamente, quando o clock subir mais para frente, tá certo? Essa entrada D é amostrada, né? E aí sim ela vai subir, né? Nesse ponto. Ela vai refletir o que tem D. E o mesmo acontecendo no caso também do flip-flop, né? Porque agora nós temos a borda, então o sinal Q do flip-flop vai subir. Está representado então aqui nesse diagrama, tá? Só relembrando então que o latch é transparente e o flip-flop é opaco, o flip-flop é trigado ou disparado pela borda. Né? Então vamos ver como nós projetamos esses elementos de sequenciamento. Né? O primeiro que nós estudamos foi o latch, então vamos ver um latch bem fundamental. O latch mais fundamental possível seria um único transistor, né? Em que um clock deixa passar o sinal da entrada e ele para a saída, e a capacitância aqui nessa saída armazena o valor que foi mostrado em D. Né? Ele é transparente, porque enquanto o clock estiver ativo, o que está na entrada vai passar para a saída, certo? Mas esse circuito tem algumas vantagens. Né? Ele é pequeno, é o único transistor, ele exibe uma carga pequena para o clock, apenas a capacitância do transistor, mas ele tem uma série de problemas. O primeiro problema é que se nós exibirmos a entrada VDD, a saída vai cair para VDD menos VT, que isso é devido à queda em VT do transistor de MOS que nós já vimos. Né? Portanto, ele é um circuito não restoring, ele não retorna o valor de VDD. E é um circuito backdriving, porque se aqui na entrada nós tivermos a saída em alto e de repente acontecer alguma mudança, tá certo, na saída, tá certo, como um ruído, por exemplo, tá certo, tá? Esse ruído vai efetivamente se propagar, tá certo, para a nossa entrada do circuito. Né? Isso é uma coisa indesejável. Né? Então a gente vai ter problema de backdriving, causando uma sensitividade no ruído da saída. Né? Ele é um circuito dinâmico. Nós mencionamos anteriormente, nós precisamos dessa capacitância para guardar o valor. Isso é um problema também, porque você tem frequências muito altas, tá certo? Aliás, frequências muito baixas. Existe uma possibilidade dessa carga se degradar rapidamente dessa capacitância. E o outro ponto diz respeito negativo desses circuitos, diz respeito à capacitância de difusão. Né? Nós temos uma difusão aqui na entrada, que é uma capacitância que é vista pelo circuito anterior. Né? Isso, capacitâncias de difusão são geralmente grandes, isso é um problema para o nosso circuito. Né? Bom, como contornar essas situações? Né? Nós podemos, por exemplo, introduzir um transmission gate, em vez de ter um transistor, ter agora dois transistores, NMOS e PMOS. Isso resolve o nosso problema de queda de VT, que nós falamos anteriormente, em aulas anteriores. Por outro lado, isso adiciona dificuldade, porque agora nós temos que inverter o clock, né? Certo? Vamos precisar requerer inverter o clock. Então, isso é um problema, esse tipo de circuito. Uma outra forma de melhorar também esse circuito seria adicionar um buffers na entrada ou na saída do circuito. Adicionando no buffer, nós temos uma vantagem que a queda anterior que havia, por exemplo, no vértice X de VDD menos VT, essa queda é recuperada para VDD por causa da margem de ruído do inversor. Então, ele é um circuito restoring. Ele é um circuito também que não vai ter backdriving. Né? Então, se aqui na entrada nós tivermos um nível alto, por exemplo, e vier um ruído, esse ruído não vai se propagar para a saída, né? Porque o inversor não vai deixar esse ruído se propagar. Né? E também, colocando esse inversor na saída, nós eliminamos o problema de output, sensitividade ao ruído de saída. Tá? E se nós colocarmos o inversor na entrada, tá certo? Essa difusão aqui ela não fica exposta, certo? E a gente elimina a grande capacitância que ela é vista pela entrada do circuito. Né? Por outro lado, esse é um circuito que tem um problema, que ele adiciona um inversor, então a nossa saída vai ser invertida, não vai refletir exatamente o D. Bom, uma outra forma de melhorar esse circuito é adicionar, tá certo, esse inversor em antiparalelo.
A vantagem desse inversor em antiparalelo é a seguinte, que agora não mais vai existir uma degradação do sinal aqui em x, né? Porque o valor que tiver em x, ele vai ser aqui o x barra, né? Ele vai estar disponível aqui no x barra, ele vai ser invertido e alimentado de volta em x. E isso faz com que, mesmo que tenha um leakage, o leakage em x que aconteceria anteriormente naquele projeto que acabamos de ver, ele não vai ocorrer porque esse inversor em antiparalelo recompõe a carga da capacitância que está naquela entrada x, né? Mesmo assim, a gente continua tendo o problema de backdriving, né? Aqui, se nós tivermos o sinal, tá certo, tá? E o ruído, esse ruído, ele vai, obviamente, se propagar de volta para a capacitância x, tá? Isso é um problema. Por outro lado, a eliminação da necessidade de se preocupar com o vazamento de carga é muito... a eliminação desse problema é um ponto muito importante para esse circuito, tornando os LEDs estáticos um elemento essencial no projeto de circuitos digitais modernos, né? Mas será que esse circuito ainda dá para ser melhorado? Certamente. Nós podemos colocar uma entrada bufferizada nele, né? Certo? Com isso eliminar a entrada de difusão, tá certo? Tá? E eliminamos também com isso, agora temos duas inversões, e eliminamos com isso o problema de você ter uma saída invertida em relação a D, né? Ainda continuamos com o problema de backdriving, tá certo? Tá? E sensibilidade de ruído, mas isso pode ser agora finalmente eliminado se nós adicionarmos mais uma porta, tá certo? Aqui na entrada X, de modo que qualquer problema que ocorra, então, na saída, esse problema não vai mais ser propagado para o vértice X, para o nó de armazenamento X, né? Esse circuito que vocês estão vendo aqui, ele é um circuito relativamente grande, né? Certo? Se você pensar direitinho, são 2 transistores para cada inversor desse, e mais 2 transistores para o transmission gate. Isso vai nos dar 10 transistores, é um circuito grande. Ele é muito lento, porque ele é 1,5 a 2 vezes o atraso do circuito FO4, que nós vimos aulas atrás. Ele exibe uma alta carga, certo? Então ele é lento, ele é grande, ele exibe uma alta carga de clocking, né? Nós vamos ver aí 4 transistores, no FI 4 transistores, no FI barra também. Tá? Mas por outro lado, ele é extremamente robusto. E isso é um caractere mais importante, tá certo, desse circuito, o que faz com que ele seja amplamente utilizado em projetos Standard Cells. Muito bem. Observe que a buffered input, a entrada bufferizada, ela não é necessária se nós estivermos trabalhando com lattice data path, né? Porque nós sabemos que esse circuito aqui, como nós sabemos que esse inversor vai alimentar o transmission gate, tá certo, do estágio seguinte, tá? Dessa forma, ou circuitos combinacionais que vão ter inversores, de forma que a gente consegue garantir que vai ter sempre uma entrada bufferizada aqui. E isso faz com que esses circuitos sejam menores e mais rápidos, né? Bom, e como é que nós utilizamos então esses latches para projetar flip-flops, né? Lembrando, flip-flops são elementos mais sólidos do ponto de vista de circuitos digitais, porque ele armazena o dado na transição do clock, né? Eles são opacos, né? Então isso elimina uma série de questões, como por exemplo a acessibilidade a glitches que pode ocorrer em latches. Bom, no caso de flip-flops, tá certo? Nós podemos compor 2 elementos daquele, tá certo? Né? Ou, olhando do seu ponto de vista, 2 latches desses, tá certo? E aí nós teremos um flip-flop, tá? Só lembrando então que o clock do flip-flop, quando ele estiver embaixo, né, nesse ponto, tá certo? Nós vamos ter esse transmission gate fechado e esse transmission gate aberto, tá?
E isso vai fazer com que a entrada seja alimentada para o vértice X, né, quando o clock está baixo, e isso não vai propagar na saída, né? Tá certo? Porque o clock, o transmission gate de saída está fechado, né? Mas por outro lado, o valor que foi armazenado de X anteriormente está nessa capacitância e é mostrado para a saída, o valor anterior, né? Mas novamente aqui lembre-se que nós não temos os inversores em paralelo, de volta, fazendo aquele ciclo, de modo que esse circuito é totalmente independente. A frequência dele e a capacidade de descarga dessa capacitância tem que ser bem planejadas, porque ele continua sendo um circuito dinâmico, né? Bom, quando o clock P vai para alto, nós temos agora a outra situação em que essa chave fecha e essa chave abre, de modo que essa chave aqui abre, né? E essa chave fecha. E aquele valor de X que tínhamos anteriormente, ele é capturado aqui, né? Tá certo? E justamente essa captura acontece exatamente na borda do clock, tá certo? De modo que o novo valor agora ele é exposto, tá certo, à saída, e qualquer transição que aconteça aqui na entrada não vai ser propagada porque essa chave está aberta, né? Observe que agora essa mesma análise pode ser feita aqui também para o flip-flop, usando os estáticos, né, os LEDs estáticos. Aqui foi feito com LED dinâmico, tá? E o raciocínio é exatamente o mesmo, né? Muito bem. O que nós podemos acrescentar, então, de sinais de controle para esses elementos de armazenamento, né? Então, um dos sinais de controle importante para elementos de armazenamento é o enable, né? Que permite o circuito fazer a sua operação ou não, né? No caso do flip-flop, quando o enable for 0, tá certo, o clock é ignorado, né? E quando o enable for 1, o clock é considerado e o latch é o flip-flop, né? Nós estamos analisando os dois aqui, o latch e o flip-flop tem o seu funcionamento normal, né? Bom, existem duas formas de introduzir um enable num latch ou no flip-flop, usando MUX ou usando clock gate. Vamos ver o caso do latch, tá certo? Usando cada um dessas técnicas, né? Bom, introduzindo MUX, tá certo? Tá? O que nós fazemos é o enable, ele vai controlar o MUX, de modo que quando o enable for 0, tá certo? O que está aqui no latch é realimentado de volta na saída Q do latch, realimentado de volta na entrada D, perdão, e à medida que o latch for amostrando a sua entrada dela, é repassada simplesmente o valor anterior de Q, né? Então, o circuito não tem, basicamente, ele mantém o valor anterior que havia na saída Q, e isso é equivalente a dizer que as transições do clock são totalmente desconsideradas, né? No caso do enable C1, tá certo, que vai ocorrer, então, no caso do enable for 1, o que vai ocorrer é o que tiver aqui em D será mostrado, tá certo, pelo latch, tá certo, e passado transparentemente para a saída Q, né? E isso reflete exatamente o comportamento de um latch tradicional, de modo que aí o circuito vai estar habilitado, né, com o enable igual a 1. Uma outra forma de introduzir enable num latch, tá certo, é através de uma porta end, controlando o clock, tá certo, com o enable, né? De forma que quando o enable for 1, essa porta end faz o papel de passar simplesmente o clock, e aí o clock atua diretamente no latch com seu funcionamento normal. No caso do enable C0, tá certo, o clock é bloqueado, ele não é passado adiante, né? E simplesmente o latch guarda o valor anterior que ele estava armazenando, né? O que é equivalente a dizer que o circuito não terá o seu funcionamento
sendo considerado, né? Que é justamente o habilitador, o enable está em 0. Então, muito bem, essa técnica de clock gate é muito utilizada para o consumo de controle de potência, né? Então, muitos circuitos têm o que se chama de Power Management Unit, né? Esse circuito fica monitorando o funcionamento de todos os teus subcircuitos, e se ele observar que um determinado módulo não está sendo utilizado, ele pode fazer o enable para 0 e aí evitar que aquele clock seja exposto ao LED, né? A vantagem disso aí é que você pode, com um único circuito desses, uma única porta end dessa, oferecendo apenas a capacitância do end, reduzir a carga e descarga das capacitâncias de todos os LEDs, tá certo? Tá? Que estavam ligados a esse clock, né? Isso reduz consideravelmente o consumo de energia do teu circuito, né? Uma análise semelhante pode ser feita com flip-flop também, tá certo? E eu deixo a vocês essa tarefa. Muito bem. Um outro sinal importante em circuitos digitais é o reset, né? O papel do reset é forçar a saída para baixo quando ele é ativado, né? No caso nosso aqui, nós vamos ativá-lo em nível baixo, né? Nós estamos então falando de um sinal reset barrado. E o reset pode ser tanto síncrono como assíncrono, né? Vamos dar uma estudada em cada um desses casos. Vamos pegar então o caso do LED, tá certo? E observar o funcionamento dele, por exemplo, com o reset síncrono, né? Para que o LED funcione com o reset síncrono, o reset é colocado na entrada, fazendo um NAND com D, de modo que esse vértice da entrada logo antes do transmission gate vai para 0 quando o reset estiver em 0, né? Nessa situação, o que vai ocorrer é o seguinte, então vamos imaginar aqui a entrada D, o sinal do reset, vamos transferi-lo para cá. Vamos colocar o clock aqui, certo? E aqui nós temos a saída aqui. Bom, observe que a minha entrada D está aqui, normal, tá certo? Vamos colocar uma entrada D aqui também, sim, né? E aqui, então isso aqui será o D. E aqui nós temos o Q. Né? Então, quando isso aqui é o Φ, vamos colocar na mesma nomenclatura que nós estamos usando aqui no desenho, né? De modo que se a nossa entrada tiver D, tiver Q igual a 1, né? O reset está em 1, observe que o reset em 1, tá certo? Ele simplesmente, ele aqui em 1, reset barra, né? Ele vai deixar o D passar, tá certo, o vértice X, quando o clock for 1, então, essencialmente, ele não tem papel nenhum no circuito, então, quando o clock for 1, o D vai passar para a saída, ele já estava em 1, né? Então, vamos assumir que ele era 0 antes, então ele passa para 1, tá certo? Quando o clock voltar para 0, aquele valor é armazenado, né? No nosso antiparalelo aqui, valor 1. E observe agora, quando o clock subir novamente, tá certo? Tá? O reset está em 0, né? Então, esse reset em 0 faz com que fique 0 aqui logo antes do transmission gate, tá certo? Mas aí quando o clock tiver 1, esse 0 vai empurrar a nossa saída para 0, tá certo? Independentemente da entrada D, né? Porque agora o reset estando em 0, né? Independente do que tem aqui, isso vai para 0 logo na entrada do transmission gate. Quando o clock vier, o transmission gate fecha e leva a nossa saída para 0. Então observe aqui que a saída foi para 0 quando o clock foi ativado, tá certo? Tá? Então é por isso que esse tipo de reset é chamado de reset síncrono, né? No caso do reset assíncrono, certo? O que nós fazemos além de introduzir o reset na entrada, nós introduzimos o reset aqui fazendo NAND no nosso ciclo, né? Nesse ciclo aqui, segunda metade do LED, né?
Então isso ocorre porque se o reset for 0 aqui, tá certo? Reset barra, isso aqui vai para 1 e a nossa saída vai para 0, independentemente do clock. Observe que isso aqui está depois do clock, né? Esse sinal aqui. Então, independentemente do sinal de clock, a saída vai para 0, né? O que faz que isso aqui seja exatamente um reset assíncrono. Mas aí a pergunta é, por que nós precisamos também colocar um reset barra na entrada? Bom, é muito simples, né? Porque se nós não colocássemos, haveria a possibilidade do D tentar mudar esse valor enquanto o teu sinal aqui está tentando alterar esse vértice para o reset, né? Então os dois sinais têm que ser exatamente o mesmo para que não haja um conflito aqui neste vértice X. Tá? Bom, a análise do flip-flop é idêntica e eu sugiro que vocês estudem ela com cuidado. Certo? Muito bem, um outro circuito que nós temos, os sinais que nós temos presente também em circuitos sequenciais, o sinal de set, né? A introdução dele é bem semelhante ao do reset, certo? Que ele força a saída para alto quando ativado, né? De modo que a análise semelhante que nós fizemos anteriormente pode ser repetida aqui. E no caso aqui que nós estamos falando, temos um flip-flop, onde a introdução do set e o reset é feita aqui, né? Tá certo? O set indo para 0, né? Sendo ativado, isso vai fazer com que esse vértice vá para 1 e que eventualmente isso é propagado para a saída no momento certo do flip-flop. Observe que esse set nesse ponto ele vem depois, né, do clock, né? De modo que ele independe do valor do clock para mudar o valor armazenado internamente no teu circuito, né? Por isso que nós estamos vendo aqui então um circuito com flip-flop em que nós temos set e reset assíncronos, independente do clock. Bom, agora que nós aprendemos como projetar os elementos de armazenamento latch e flip-flop, os elementos de armazenamento básico, nós vamos combinar lógica combinacional, certo? Tá? Com flip-flops para projetar métodos de sequenciamento de circuitos digitais. Né? Existem três grandes métodos de sequenciamento. O primeiro deles usando flip-flops, né, em que você tem dois flip-flops com lógica combinacional no meio. Tá certo? O outro usando two-phase latches, em que você tem dois latches com metades da lógica combinacional colocadas na frente de cada um. No primeiro caso do flip-flop, né, nós tínhamos um único clock. No segundo caso do two-phase latches, nós temos uma fase Φ1 e uma fase Φ2 com separação no overlap entre elas, tá certo? Tá? E a terceira técnica é chamada de pulsed latches, ou latches pulsantes. Né? Nesse caso nós temos vamos ter apenas dois latches, tá certo? E uma lógica combinacional, e o sequenciamento é dado apenas por um pulso, tá certo? Tá? No início e no final do período. Tá? Bom, para que a gente possa estudar esses três elementos, três métodos de sequenciamento adequadamente, nós vamos precisar entender uma série de métricas, tá certo? Que devem ser medidas no diagrama de tempo, né, desses circuitos. Vamos ver então quais são as métricas associadas à lógica combinacional, as métricas associadas ao flip-flop e aos latches. Né? Na lógica combinacional, essas métricas estão associadas, antes de mais nada, aos atrasos de propagação, certo? Tá? Entre entradas e saída. Então, no caso da lógica combinacional, entre a entrada A e a saída Y. Então, se nós tivermos uma transição na entrada A, essa transição vai levar algum tempo para chegar na saída Y. Ela pode chegar muito cedo, tá certo? Usando o caminho mais rápido da lógica combinacional que nós estamos trabalhando. E aí nós vamos ter um delay chamado TCD, que é chamado de Contamination Delay, ou seja, o delay mais rápido que existe entre a mudança na entrada e essa mudança detectada na saída. Temos também um delay entre a entrada A e a mudança mais tardia na saída, mais tarde na saída. E esse tempo de propagação, que é o pior tempo de propagação, nós vamos chamar de TPD,
é o tempo de propagação de delay da entrada para a saída, no pior caso, tá certo? Tá? Bom, isso aí te dá as duas grandes métricas, tá certo? O TCD, né, e o TPD para o circuito combinacional. No caso de um flip-flop, tá certo? Vamos ver quais são as métricas que nós temos, né? A primeira delas é o seguinte: observe que o flip-flop é um elemento importante, é a borda de transição, e a relação dela, então, entre a borda de transição da entrada e a borda de transição de saída, ou seja, qualquer mudança na entrada em relação à saída, e também entre a mudança no clock, né? Perdão, desculpe, entre a borda de entrada e a borda do clock. Esse é uma métrica importante, em dois momentos que ocorrem mudanças no flip-flop. E a outra entre a borda do clock e a entrada, e entre a borda do clock e a saída, tá certo? Então vamos ver. Nós temos então entre a borda de entrada, a mudança na entrada D, tá certo? E a saída, tem que existir um tempo chamado setup time, certo? Tanto para o flip-flop como para o latch, certo? Só relembrando isso também. Ou seja, é o tempo em que máximo, digamos, é o tempo em que mais tarde você pode mudar a entrada do seu flip-flop para que, quando a borda de clock vier, ela ainda consiga capturar essa mudança, certo? É o setup time, né? O setup time, no caso do flip-flop, tem a ver com a borda onde a transição ocorre, né? No caso aqui, borda de subida. E no caso do latch, o setup time vai ser o tempo entre, novamente, existe uma mudança D, e essa mudança é capturada, tá certo, pelo latch. Essa captura do latch acontece no final do clock, né? Não vou nem falar na palavra borda para não confundir vocês. Então, o tempo entre essa mudança de D, tá certo, onde mais tarde D pode mudar, até a captura dele nessa descida do clock, é chamado de setup time, e funciona também no caso do latch, né? Muito bem, vamos aos outros tempos, né? Voltando para o flip-flop, nós temos, quando a borda do clock vem, o delay até a saída Q está chamado de TCQ, e esse delay pode ser muito rápido, então, de modo que nós vamos ter o TCCQ, tá certo? É o tempo de C para Q o mais rápido possível, que é chamado de Contamination Delay, né? Se a propagação do clock dentro do flip-flop for mais lenta, nós vamos ter um tempo, tá certo, tá? Do clock para a saída Q e de propagação, né? Que é o tempo mais longo possível, então, entre clock e Q, e a gente põe o P na frente para dizer que é o mais longo possível. Então é o chamado TPCQ. Tá? Observe que esses dois tempos no latch são os seguintes, né? Quando é que ocorre ele, né? Nós estamos falando entre o clock e a saída. Então isso vai acontecer na borda de subida do clock, né? Então, ou seja, nós vamos ter TCCQ, o tempo mais rápido, Contamination Delay, entre o clock e a saída, né, dentro do latch. E temos também o TPCQ, que é o tempo mais lento em que o clock muda e a saída tem uma aqui e outra aqui, né? E a saída do flip-flop, do latch nesse caso, muda, né? Então esses tempos também existem no caso de latches, tá? Temos ainda, no caso, voltando novamente para o flip-flop, o tempo mínimo em que a entrada D pode mudar após a borda do clock, para que esse valor ainda consiga, que o valor anterior ainda consiga ser armazenado dentro do seu flip-flop, né? Então a entrada D, ela pode no mínimo mudar no threshold time, tá certo, tá? Para que você consiga manter o valor que você acabou de capturar, né, anterior, né, de D. No caso do latch, essa preocupação acontece após a descida do clock, ou seja, entre a descida do clock até a próxima mudança de D, o D somente pode acontecer
a uma distância de hold time. Ok? Bom, nós temos ainda dois tempos, tá certo? Importantes no latch, tá certo? Que é o seguinte, o tempo em que a entrada, porque observe que o latch, quando o clock está ativo, qualquer mudança em D vai resultar uma mudança em Q. Né? Isso não acontece no flip-flop. Então, no latch, uma mudança de D para Q, tá certo? Vai produzir um delay super rápido, que a gente chama de T, deixa eu ver, D para Q é o propagation delay, tá certo? Tá? E temos ainda o TCDQ, que não está mostrado aí, que seria o tempo mais lento em que uma mudança de D acontece e a mudança Q ocorre, tá certo? Então, TPDQ é o tempo máximo, e TCDQ, que infelizmente não está representado aqui, é o tempo mínimo, né? de delay entre a mudança de D e a saída Q. Bom, uma vez que nós aprendemos esses tempos todos associados ao diagrama temporal dos elementos de armazenamento, nós podemos estudar quais são os delays máximo e mínimo, utilizando aquelas três técnicas o método de sequenciamento, ou seja, usando flip-flops, usando two-phase latches e usando o pulsed latch. Isso será motivo, então, da próxima aula.